saber que você já viveu muitos bons momentos comigo. Aí, console dos maus. Aquele bruto, se for verdade. Se for verdade, então eu vou lhe refrescar a memória. Há 25 anos atrás, você não recorda-se. E sabe por quê? Porque antes, escuta isso, porque antes eu era um rapagão fogoso e no vigor da minha idade. O grupo de teatro Renascença foi selecionado para participar de um festival internacional de teatro na Argentina agora no início do mês de setembro. E o Everton está aqui para contar para a gente então alguns detalhes sobre essa participação para lá de especial, né? Ser o único grupo brasileiro a representar o país no festival é uma honra, né, Everton? Além de uma honra, né, uma grande satisfação, lógico, de estar representando Montenegro como cidade das artes, né? Estar levando de novo o teatro brasileiro, né, aos palcos da América Latina e satisfação por uma parte, né, por sermos de novo o único brasileiro a ser selecionado num festival tão importante que é o 6º Festival Internacional de Teatro Clássico Adaptado, que acontece na Argentina. Então, vários lugares encaminham, né, os seus projetos de trabalho e nós vamos mais uma vez representar o Brasil com Os Descasados, que é uma adaptação de texto de Cervantes, mais conhecido, o autor de Don Quixote, né, que é a sua obra mais conhecida, e vamos levar então esse espetáculo. Esse convite veio através já da nossa participação no Festival do Chile, Festival Internacional também, que fomos recentemente agora em janeiro e fevereiro, que foram 10 dias lá. E todos os colegas que assistiram, os grupos também da Argentina principalmente, pediram que a gente encaminhasse então a nossa possibilidade de participação para esse festival. Então, muita insistência ainda, que eram duas viagens assim para festivais internacionais, bastante às vezes difícil devido às questões de verbas, né? Mas nós temos também que dar assim, um grande agradecimento pelo nosso projeto aqui em Montenegro de várias ações sociais, que é a Integrações Sociais em Cena, que fomos contemplados pelo Fundesc, mais uma vez agora em 2015, e também nos proporcionou essa possibilidade de representar a cidade, o estado e, logicamente, o país no Festival Internacional da Argentina. Bom, Os Descasados é encenado por ti e pela atriz Gina Samantha. Além de vocês dois, vai mais alguém fazer um apoio, uma parte técnica nesse festival? Sim, nós contamos com o Léo Júnior, que vai fazer a parte técnica, né, o acompanhamento conosco. Então é um nosso grato ator agora que entrou na equipe recentemente e vai fazer então esse acompanhamento para nós da parte técnica, que logicamente que só eu e a Gina fica difícil de dar conta do recado, né? Então ele prontamente já está também bem treinado com o trabalho e vai agora fazer a sua estreia, digamos, fora de Montenegro, que já recentemente, agora no dia 30 agora de agosto, fizemos a apresentação dos Descasados pela campanha de donativos na estação, né? E daí ele faz então essa estreia fora da cidade. Bom, e como é que está a expectativa? Vocês, como tu mesmo colocou agora há pouco, já tem uma experiência de festivais fora do país, mas ainda dá aquele friozinho na barriga, ainda existe uma expectativa grande de se encontrar novas culturas, novos povos? Sempre, eu acho que essa relação, não acho, eu penso, né, a relação do teatro por ser uma arte totalmente efêmera, tu nunca sabe como é que ela vai acontecer na verdade. Lógico, tu tem a peça completou 10 anos de circulação, agora em 2015, já tem uma estrada, mas sempre eu e a Gina trabalhando, a gente procura aperfeiçoar alguma coisa, alterar algum certo aspecto do que vem da plateia também, do espetáculo. Então a gente tem uma constante transformação da peça, às vezes alguns chamam a atualização, a gente diz algumas pequenas transformações, porque o espetáculo tem uma improvisação bastante grande, uma relação bastante grande com o público, então depende muito desse contato, ele é constantemente instigado o público e nos dá as respostas.
Inclusive, é bem interessante que nesses festivais internacionais nós vamos com o espetáculo, lógico que valorizando a nossa língua portuguesa, nós falamos em português a peça e ela é entendida em qualquer país que a gente leva. E isso que nos chama a atenção, porque o teatro ele consegue fazer essa comunhão também. Não interessa o lugar do mundo que tu leve, não interessa a língua que tu fale, ele tem códigos pré-estabelecidos de entendimentos universais, é interessante. E as pessoas gostam. Por exemplo, no Chile, a gente foi reconhecido na rua, quando a gente participou agora em janeiro, 3 dias depois de se apresentar. As pessoas, eu gostei muito da peça, e lógico, quando a gente falava em português, as pessoas, sim, eu vi, eu estava lá, e gostei, mas consegui entender, entendi muito bem. Então, isso que nos chama a atenção é essa linguagem do teatro, o que ele consegue fazer realmente com as pessoas, os signos teatrais, né? A que ponto ele atinge as pessoas. De que forma esse contato com outros grupos, ver as apresentações de outros grupos, reflete em vocês? Assim, esse festival, por exemplo, da Argentina, como ele se relaciona com peças adaptadas de textos clássicos, ele tem esse grande diferencial de pesquisa, de estudo. Por exemplo, para o ofício do ator, para nós que já trabalhamos na nossa equipe, a equipe já tem 27 anos, então já é um trabalho contínuo e um aspecto de ofício, né, do ator. Para nós é de suma importância também poder trazer esses embasamentos que nós vamos ter lá, de troca de experiências, de escutar sobre os aspectos da peça, discutir mais a parte técnica das peças, da dramaturgia, do trabalho do ator. Então isso é muito bom para nós como atores, né? E também levar um pouco desse teatro brasileiro, esse teatro que é tão diferente, que a gente verifica nessas passagens internacionais, principalmente pelo teatro da América Latina, que mais é próximo do nosso fazer teatral, que é a Argentina. Então, nós temos sim a expectativa de como encontrar lá, mais com os nossos irmãos argentinos, a forma deles trabalharem o pensamento sobre teatro, né, as preocupações sobre essa área e como aquilo que a gente vem procurando se atualizar, evoluir dentro da profissão, né? Então, para nós é de suma importância e também poder trazer, como eu disse antes, essa imagem do que vem acontecendo, estar sabendo do que alguém do lado, do que os países que estão ao nosso lado, como pensam o teatro, como fazem o teatro, né, e alguns tão diferentes do Brasil e outros às vezes tão próximos que a gente ainda não sabe, né? Então, essas nossas viagens desde 2010, 11, participando de eventos internacionais, nos dá um foco e um enfoque dessa relação do teatro, de como ele está pulsando, né? Não só aqui no Brasil, e as visões de como se trabalhar com o teatro, né? Um teatro que é mais comunitário, o trabalho que é mais de teatro de palco, o trabalho de teatro de rua, teatro de sombras, né? Então tudo que se vem fazendo, a gente encontra, por exemplo, textos de Cervantes muito mais trabalhados com os nossos irmãos latinos do que no Brasil, né? São poucos os grupos que estão trabalhando com textos de Cervantes, como nós. Então aí tu já verifica algumas diferenças, né? E isso para nós também vai ser de suma importância, essa relação com os nossos colegas que estão trabalhando tanto com textos de Cervantes também. Everton, sucesso na participação no festival e na volta a gente traz mais novidades então para o pessoal. Então tá, a gente agradece também ao JPTV, que sempre é um grande parceiro nosso nas divulgações e na nossa história, faz parte também da nossa história. E a gente agradece a toda a população também da cidade, que sempre nos dá um apoio, que nos dá carinho bastante, né, para esse grupo aqui de Montenegro. Então a gente espera fazer bem o nosso papel, principalmente fazer bem o papel do teatro, né, e representar bem Montenegro, Cidade das Artes, que estará lá sendo vista, sendo lembrada na Argentina, como já foi nos outros países.
Quem quiser conferir um pouquinho da peça Os Descasados, que vai para a Argentina, tem a possibilidade de ver agora no próximo domingo, dia 30, lá na Estação da Cultura, a partir das 15 horas, Everton. A partir das 16 horas, né? Domingo, dia 30, nós temos um espetáculo para arrecadar donativos, né? Principalmente visando crianças, idosos e portadores de necessidades, onde o ingresso é qualquer donativo, principalmente para esses focos. Pode ser também um alimento não perecível, brinquedos, utensílios para portadores como bengalas, muletas. Se alguém tem cadeira de roda em casa, mesmo estragada, a gente encaminha para consertos. E contamos com o apoio cultural do Maturidade Ativa Sesc, do DIPAC, da Estação da Cultura, né? E também está dentro da programação do segundo Misturarte, que é organizado pelos alunos da UERGS. Então, às 16 horas, os Descasados na Estação da Cultura, arrecadando donativos para as famílias carentes de Montenegro, principalmente pelas últimas enchentes ocorridas em julho, que foi em 7 dias 2 grandes enchentes e várias famílias atingidas. Então, isto nos fez fazer esse espetáculo gratuito para arrecadar uma ação solidária, que teatro também pode ser uma ação solidária. Tá, então fica o convite.